Voltamos, te falei que o intervalo era rapidinho, agora ó, exatamente 2h30 da tarde e vamos conferir um relato bem especial de duas irmãs, Rayene e Rebeca. Elas foram alunas do Colégio Neway e conseguiram a aprovação tão sonhada, medicina e arquitetura. Como será que foi essa preparação, hein? Vamos ver? Meu nome é Rayene Pimenta, eu fui aluna do Medway e depois de 4 anos tentando passar para medicina na Federal, eu fui aprovada no ano de 2024. Meu nome é Rebeca Pimenta, fui aluna do Colégio Neway e fui aprovada no ano de 2025 em Arquitetura e Urbanismo na UFPB. E nós somos irmãs. Eu acho que eu sempre fui mais segura e de certa forma até mais fria, então a minha expectativa é que eu tinha confiança no que eu tinha construído ao longo do ano, então eu realmente esperava que eu fosse performar bem, mesmo estando no meu 4º ano tentando, todos os anos eu ia com a confiança de que dessa vez vai dar certo, e no último ano, no 4º ano, consegui com que desse certo, então as expectativas eram realmente de dar tudo certo. Eu fui mais desesperada, eu já pensava antes da prova que tudo que podia dar errado, então eu acabei ficando meio atormentada antes da prova, mas consegui relaxar no momento da resolução das questões, do meio da redação e consegui performar bem durante a avaliação. Eu passei direto do 3º ano, foi meu primeiro ano fazendo o Enem para valer e já consegui conquistar o primeiro lugar. Eu acho que o Medway foi realmente o fundamental na minha aprovação. Eu já conhecia ele por indicação de amigos e também pelos resultados, né, que eram realmente avassaladores. E aí eu sabia que era o método certo e o que eu precisava realmente para deslanchar na minha aprovação. Então escolhi o Medway para conseguir essa conquista, né? Quando eu soube que abriu o Neway, né, que é o colégio do Medway, eu falei para minha irmã, você tem que ir pro Neway. E assim ela foi parar lá. Minha rotina era basicamente, eu começava a estudar ali próximo das 7h30, 8 horas e estudava até mais ou menos umas 5 da tarde. Não é um horário tão longo como a galera pensa que precisa estudar de 7 da manhã até 10 da noite. Era um horário que eu coloquei para mim mesmo um pouco mais reduzido, mas durante aquele horário eu cumpria as metas que eu precisava cumprir. Só que eu deixei um pouco mais restringido justamente para não cansar muito, porque às vezes ficar até 10 horas era muito cansativo e tudo mais, então eu preferi restringir e estudar durante aquele período mesmo. E aí era de segunda a sexta, e aí final de semana fazer simulado, corrigia, então era uma rotina realmente bem puxada e bem cansativa. Só que era importante também os momentos que a gente tinha de lazer, de troca, e até mesmo foi uma troca de experiências que a gente teve, né? Porque Rebeca sempre foi mais desesperada que eu, só que ela veio me perguntar no meio do ano, e aí, o que eu faço? Eu tô estudando de 8 da manhã até 10 da noite, e tô muito cansada, não tô conseguindo render nesse tempo, e aí a primeira coisa que eu falei pra ela foi justamente isso, foi reduz o seu tempo de estudo e tenta focar naquilo que você tá fazendo no momento. Foi o básico perfeito que me ajudou também a manter a constância, porque eu sabia que se eu fosse estender para tarde da noite ou pegar um horário, tipo assim, logo depois das aulas, porque eu tinha as aulas pela manhã aqui na escola, eu sabia que eu não ia conseguir render porque eu precisava do meu momento também de descanso, de fazer uma atividade física, então também foi necessário saber medir o quanto que você realmente precisa. Nesse caso aí foi o menos foi mais, né? E aí até mesmo ela fazia muito simulado, toda semana tem simulado na escola, e aí era uma rotina realmente bem puxada, e ela chegava do simulado, eu lembro, ela chegava do simulado, aí me trazia o simulado, e caramba, eu errei essa questão aqui, como é que faz? Vamos tentar refazer de novo. Aí eu tentava ajudar ela nas questões de matemática, a gente discutia uma questão ou outra, essa interpretação aqui de linguagem eu não concordo, eu acho que essa daqui foi melhor. E a gente ficava, tipo assim, debatendo, quebrando a cabeça mesmo pra uma tentar ajudar a outra e tentar fazer com que a preparação das duas fosse a melhor possível. Matemática e redação são os 2 pilares, porque são as provas que mais pontuam. Você tirar um 960 numa redação, um 1000 até, né, e você conseguir tirar ali um 900 mais em matemática, já vai ser um bom caminho andado para você conseguir qualquer curso que você deseja. Então, é muito importante você ir bem nessas 2 áreas, e como são as 2 áreas que mais pontuam, são as 2 áreas que você precisa estudar mais. Tem muita gente que acaba negligenciando as notas do primeiro dia, mas em cursos mais concorridos, ela acaba que pode ser o diferencial de você passar ou você ficar de fora. Então é importante você ter uma noção dos conteúdos, ter a sua base também. Caderno de erros é uma coisa extremamente importante. É você pegar um caderninho, eu peguei um caderninho pequeno, não era nem um caderno de folha A4 mesmo, era menorzinho.
tipo uma agendinha. E aí eu pegava meus simulados e eu corrigia a partir desse caderno de erros. Eu via o que eu errei na questão e eu anotava nesse caderno exatamente a informação que eu precisava para que eu tivesse acertado aquela questão. Eu analisava e via, beleza, se eu soubesse disso eu acertaria essa questão. E eu anotava nesse caderno de erros e através desse caderno de erros eu fazia minhas revisões. Então esse caderno de erros foi muito essencial assim para que eu conseguisse um bom êxito nas questões e a minha aprovação até. E eu aprendi que não é isso. Porque como muitas questões do Enem elas são modelo, é muito importante que você veja o que a questão realmente quer trazer, qual é o tema central dela, porque muitas vezes elas se repetem. Então você saber, essa questão ela é desse assunto, mas nesse assunto, nossa, esse assunto ele só traz a mesma resposta, as respostas são muito parecidas. Você pode ver que tem muitas pegadinhas, as pegadinhas geralmente são as mesmas. Então a gente acaba caindo nas mesmas pegadinhas e se você anotar, você vai ver, poxa, não cai mais nessa, porque eu anotei que eu errei. E é importante você escrever à mão para você realmente lembrar o que você escreveu, porque só digitar talvez você não fixa tanto, né? Não fixa e foi até engraçado isso, porque eu fiz meu caderno de erros no meu ano, né, que eu tava me preparando, e aí eu passei, beleza. E aí eu recomendei que a Rebeca fizesse também o caderno de erros. E aí ela fez o caderno de erros dela com os erros dos simulados dela e tal, não tinha nada a ver com o meu caderno de erros. Só que quando ela me mostrava, olha essa questão aqui que eu errei e tal, e ela ia revisar, ela me mostrava uma questão e eu lembro que tinha no meu caderno de erros também o mesmo tipo de erro. Acabava que é tão repetida as questões modelo do Enem que a mesma coisa que eu errei, ela também errou e aí ela mesma aprendeu do jeito dela, como é que ela ia memorizar isso, como ela ia lembrar, mas a importância justamente de analisar como esses erros repetidos ajudam, né? E outra coisa muito importante também, você não deixar de se cuidar, você se alimentar bem, você não deixar de fazer exercício, é muito importante, principalmente, não só para a saúde física, mas principalmente para a saúde mental. Foi uma coisa que me ajudou muito ao longo do meu ano, foi não deixar de fazer exercício, não deixar de me movimentar, de fazer uma coisa diferente, não deixar também de ter um hobby. Mantenha a confiança em si, saiba que não é uma prova que vai definir você. Se não der certo, você vai ter que tentar de novo, tenta de novo, faz que nem Raiane, persista que uma hora vai dar certo. Então, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo nessa prova, vai ficar tudo bem. E parabéns para as meninas, né? E assim como a história dela tem tantos alunos, né, que lutam, não desistem dos seus sonhos. Espero que seja assim para todos os candidatos que vão fazer a prova amanhã, viu? Agora, para garantir que os alunos cheguem em segurança e a tempo de fazer a tão aguardada prova, tem todo o esquema de trânsito organizado pela CEMOB e Vitor Oliveira vai trazer mais informações. Fala aí, Vitor, como é que tá o esquema de trânsito aqui em João Pessoa? É isso, Joana. Quando a gente fala de trânsito, de dia de prova do Enem, é importante que a gente fale sobre planejamento, sobre disciplina, né? Nessas horas de sair de casa e se deslocar até o local da sua prova. Olha só, um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar passar é o horário da abertura dos portões, né? A partir do meio-dia. A prova começa à 13h, 13 horas, né? Horário de Brasília, mas o portão abre ao meio-dia. Então, é importante que haja esse planejamento e, por isso, né, as principais autoridades, entidades de trânsito fizeram uma operação importante para que os alunos, não só de João Pessoa, mas também de Campina Grande, possam ter esse conforto no momento de poder se deslocar até a prova. Vamos lá. A Prefeitura, inclusive, é uma novidade bem importante, né? Publicou um edital determinando a gratuidade nos 2 domingos, né? Tanto amanhã como no próximo domingo, dia 16, de provas do Enem, apenas para o transporte público urbano de João Pessoa. Esse detalhe fica, né, só a cargo aqui dos estudantes aqui da capital paraibana. No embarque, é importante que os alunos possam apresentar o cartão, né, do passe legal no bus estudantil e também apresentar a comprovação da inscrição do Enem. No caso do cartão cidadão, é importante também que haja o comprovante de inscrição do Enem para que o motorista possa liberar gratuitamente este acesso. A operação dos ônibus acontecerá, né, nos moldes típicos das operações dos dias de domingo, né, com 54 linhas disponíveis para os estudantes, que serão ampliadas nos momentos que antecederão a prova do Enem aqui na cidade de João Pessoa. Algumas linhas serão reforçadas também, Joana, né? Tais como a linha 203, 307, 523, 1500 e 5100 nestes 2 dias de Enem
valendo também de amanhã. Cerca de 50 agentes de mobilidade garantirão a circulação de veículos no entorno dos locais de provas. Entre os pontos monitorados pelas equipes vão estar o UFPB, aqui no Castelo Branco, onde eu estou agora, a Unip no bairro Água Fria, o IFPB no bairro Jaguaribe, a FPB aí no centro da cidade de João Pessoa, na Faculdade Maurício de Nassau, a Uninassau, na Avenida Epitácio Pessoa, no Liceu Paraibano, no centro da cidade, e também alguns outros locais com expectativa de maior movimentação. E aí, na cidade de Campina Grande, temos operações também, mas com início já a partir das 6 da manhã. Para tudo isso, para todas essas informações, tanto de João Pessoa, tanto de Campina Grande, a gente tem também uma sonora com o Vitor Gomes, diretor de transportes da CEMOB, aqui de João Pessoa. A CEMOB João Pessoa, nos próximos domingos, dia 9 e 16, está realizando um esquema especial, né, para as provas do Enem. Nós estamos com um sistema especial nos ônibus coletivos, né, no transporte da nossa capital, onde os estudantes vão ter passagem gratuita, né? Então, se atentar aos estudantes que vão realizar a prova e que vão utilizar o transporte coletivo. Quem tiver a carteirinha de estudante, bem como a inscrição, né, o comprovante de inscrição do Enem, junto com o documento com foto, é só apresentar na entrada do ônibus e vai ter sua entrada validada gratuitamente. Quem já tem o passe, né, o passe legal estudantil, aquele que você entra rotineiramente no dia a dia nos nossos ônibus, é só passar no validador e não vai ter sua tarifa, vai ter sua tarifa zero, ou seja, vai ter também a gratuidade. E falando em trânsito, né, vamos estar com 50 agentes de mobilidade, né, por toda a cidade, principalmente naqueles locais onde há uma maior aglomeração de pessoas, né, exemplo da UFPB, exemplo da Unip, né, e FPB, justamente orientando, né, informando para os usuários que vão realizar a prova nesses locais. Então, mais uma ação aí da CEMOB, justamente trazendo uma melhor segurança viária para a população de João Pessoa. É isso, Joana. Essas são as principais informações, né, sobre o trânsito de João Pessoa para a prova do Enem. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui direto da UFPB. Muito obrigada, viu, Vitor? Então tá anotado, né, o pessoal de casa. Agora vamos fazer o seguinte, pode ir se levantando desse sofá, dessa cadeira, porque a gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes tem música com o vaqueiro Milcemar. Bora esquentar, menino! Sucesso do Vaqueiro Mil! Em todas as plataformas digitais, essa é nossa! Vem com o Vaqueiro Mil! E esse prêmio eu vou ganhar. Alô, minha vaqueirama na minha Paraíba, no meu Brasil! Vem descendo, vem trabalhando, vem representando a minha vaqueirama da minha Paraíba. Vem pro Esquenta Enem 2025 aqui na TV Correio. E assim, ó, nasci e me criei lá no meu sertão, montando em cavalo bravo, pegando gado na mão.